Gente, para quem não sabe, a gente está trabalhando uma série de um livro chamado Pecados Aceitáveis, o livro de um pastor chamado Iago Martins, conhecido no meio da internet, tem um canal chamado Dois Dedos de Teologia. E o motivo de eu comprar esse livro e trabalhar sobre esse livro foi justamente esse tema. Porque, para quem não me conhece, desde muito novo, eu sofro de insônia. Então, devido a alguns problemas, TDAH, dentre outros. Então, dormir para mim é uma dificuldade. Dormir para mim é trabalhoso. Dormir para mim, mesmo eu muito cansado, mesmo eu perdendo noite, às vezes, algumas vezes, é muito difícil eu dormir. Então, quando eu consigo ter uma noite tranquila de sono, é revigorante, é uma alegria diante do Senhor. Então, eu comprei esse livro porque quando eu vi o pecado da insônia, eu vi 10 pecados que o Iago está trabalhando, e a gente já começou no Desperta Jovem do mês passado, falando sobre atraso no Parque dos Cajueiros, e hoje eu esperei dar os 15 minutos de tolerância para começar o culto, porque o atraso também é um pecado. Agora nós vamos falar sobre insônia. Então a gente vai ver algumas coisas aqui relacionadas à insônia que mexeu muito comigo, acredito que vai mexer com você também. E assim, o bom de tudo é que nós vamos ver pela perspectiva de uma ontologia bíblica. Nós vamos trabalhar com Bíblia e teologia, certo? Então, vocês vão ver muitos textos, eu vou passear com vocês, por isso que eu pedi para a Aninha ficar atenta, porque o slide que eu tentei trazer para vocês foi um slide muito de fácil entendimento, e é um tema que hoje em dia pega todo mundo aqui, né? Quem aqui nunca teve uma noite de insônia? Então vai comunicar com todo mundo aqui. É um tema que vai falar com todos, certo? Então, abra sua Bíblia aí em Salmos capítulo 4, verso 8, por gentileza. Na verdade, você que pode acompanhar até aqui pelo slide, pela tela, eu trouxe para facilitar a vida de vocês aqui, tá bom? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Na NVT diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Gente, no início do século XXI, a humanidade se deparou com novas doenças e paranoias causadas pela tecnologia. Por exemplo, muitas pessoas sofrem de uma síndrome da vibração fantasma, ou seja, pessoas com regularidade que pegam o telefone pensando que ele está tocando no bolso ou na bolsa, mas na verdade ele não está. Você jura que ele está tocando, mas ele não estava. Existe o vício em portáteis, que é o quê? O indivíduo que carrega iPhone, iPads, iPods, smartphone e fica atualizando o e-mail ou vendo simplesmente se o WhatsApp chegou mensagem instantaneamente. Isso é um tipo de vício causado. E esses viciados vivem com uma ansiedade eterna. Existem muitos casos de lesão por esforço repetitivo. Em muitas pessoas que enviam torpedo ou digitam quase que com muita frequência diariamente. Muitos estão perdendo a visão por tamanha exposição à tela. Então eu estou comunicando com alguns aqui que provavelmente até usam óculos, porque não é somente pela doença, digamos assim, porque vive muito focado no celular e já gerou uma patologia. Então, contudo, hoje, Aninha, vou precisar de sua ajuda. Contudo, hoje nós vamos abordar de forma bíblica e teológica uma posição da insônia na contemporaneidade. Hoje é considerado normal as pessoas diminuírem o tempo de sono a fim de conseguir mais algumas horas de trabalho ou de estudar. Tudo funciona 24 horas. A insônia é uma triste realidade para muitas pessoas, tanto mais velhas quanto mais novas. E aí não devemos dar ênfase exagerada ao sono. Ou seja, Provérbios 20:13 vai dizer: não ames o sono para que não empobreças. Abre teus olhos e te fartarás o pão. Devemos valorizar o sono na medida correta. Dormir é uma necessidade elementar. Passamos aproximadamente 1/3 da nossa vida dormindo.
Adão aparece logo no capítulo 2 de Gênesis, dormindo. Jesus disse aos seus discípulos em Marcos 6,31, quando ele está indo para o monte, dizendo: venham comigo para um lugar de descanso e durmam um pouco. Ou seja, dormir faz parte da nossa rotina. Pelo menos deve fazer parte da nossa rotina de vida, dormir. Existe um pregador famoso chamado Charles Spurgeon, que muitos aqui já ouviram falar, ou pelo menos já leu alguma coisa dele, que ele diz o seguinte: o sono, ele tem um sermão chamado O Sono Peculiar dos Santos, que ele diz o seguinte: o sono é o melhor médico que eu conheço. O sono tem cicatrizado mais dores nos ossos que os mais eminentes médicos dessa terra. Porque quando você dorme, você sinceramente esquece tudo aquilo. E aí, meus irmãos, dormir, ele é um dom de Deus. O livro de Salmos afirma isso várias vezes. Ele diz o seguinte, Salmos 3, verso 5. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Depois ele diz em Salmos, na verdade, Salmos 127, 2, o Senhor vai dizer que o Senhor concede o sono àquele que os ama. Salmo 3, verso 5, o Senhor diz: eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustém. Davi está falando sobre sono. Salmos 4, verso 8, Davi também vai dizer: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Acredito que muitos aqui que dormem costumam dizer esse versículo: em paz me deito e durmo. Eu particularmente ficava dizendo isso muito quando queria dormir. Em paz me deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O Senhor vai me dar o sono, mas o sono não vinha. A gente sempre costumava dizer isso, né? O sono vai vir, ele não veio. E aí, meus irmãos, esses salmos nos ensinam que Deus cuida de nós e por isso podemos e devemos dormir em paz. É por isso que esse capítulo e basicamente esse tema falou muito comigo. Por quê? Porque muitas das vezes a minha patologia realmente não me fazia, mesmo dormindo, estar em paz. Então, o sono, quando ele vem para nós, não é somente um benefício para a nossa saúde. E a gente sabe que muitos dias perdidos de sono, ele é irreparável. Não tem como reparar. Eu lembro que jogando bola, um fisiologista disse a mim uma vez, eu fiquei crente a acreditar, porque você com 17 anos, quando você ouve determinadas coisas, você não releva. Um fisiologista disse a mim determinada vez, que uma noite perdida de sono é irrecuperável. Mesmo que você durma 2, 3, 4 dias seguidos, você não recupera uma noite perdida de sono. Não tem como reparar o dano. Ou seja, o sono, aquele que dorme bem, não é aquele que simplesmente dorme porque tem que dormir, mas aquele que dorme bem, a sua qualidade de vida e o seu tempo de vida, ele é prolongado. Certo? Porque isso aí não é um bem irreparável. E aí, eu preciso dizer algo para vocês. O cristão é alguém que trabalha para Deus. Aninha, você vai passando aí, viu? Vai se ligando aí, você vai passando aí, em nome de Jesus. O cristão é alguém que trabalha para Deus. Por definição, qualquer seguidor de Jesus tem mais atividades que um ímpio comum. Gravem bem isso aqui, ó. O cristão é alguém que trabalha para Deus e, por definição, qualquer seguidor de Jesus tem mais atividade que um ímpio comum. Homens sem Deus não se preocupam com evangelismo, com reuniões de oração, com vigílias, com assembleias, com escola bíblica dominical, com devocional, com comunhão entre os irmãos, no culto jovem. Homens sem Deus não se preocupam com isso. Quem se preocupa com isso é você, que tem o Espírito Santo dentro de você. Então, ou seja, você que se diz cristão tem mais atribuições e mais tempo curto do que os ímpios, do que aqueles que não são crentes. Então, a vida do cristão possui mais trabalho que a vida do descrente. Ele acaba tendo mais coisas para fazer. Por quê? Porque você trabalha o dia todo, faz faculdade à noite e ainda precisa participar do discipulado jovem, que vai começar em maio em nome de Jesus. Você ainda precisa ler a Bíblia, você ainda precisa orar. Depois de tudo isso, tentando praticar coisas úteis à vida espiritual, o cristão acaba
abdicando do sono. E aí eu lembro que eu não sou do tipo do estudante, que eu via muito isso quando eu estudava, no ensino médio, na verdade, de gente que passava a noite estudando. Eu nunca fui desse tipo. E eu achava que eu nunca iria passar a noite estudando. Estou falando com tranquilidade para vocês. Até o dia que eu encontrei e me deparei com uma matéria chamada grego, que aquilo me pegou de uma forma que eu fiquei tipo, agora vai pegar. E eu lembro que eu precisei passar 2 noites para poder fazer uma prova. 2 noites para poder entregar uma prova de grego dentro do horário, dentro do tempo. Eu pensei que eu nunca iria passar por isso. Nunca iria passar por isso. E foi logo num tempo que eu estava muito cansado e com sono. E eu não poderia dormir. Eu lembro que eu iria para a cama umas 5h30 para 6 horas, 7 horas levantava para ir para o trabalho e virava a noite estudando. Mas, às vezes, não é somente pelo estudo que tem que ser feito, porque se eu não fizesse e não perdesse a minha hora noite para fazer a prova, não entregaria em tempo hábil. Às vezes, a madrugada acordada tem como objetivo uma maratona na Netflix. Às vezes, há tanto entretenimento disponível em nossa cultura que abrimos mão do sono para satisfazer um desejo de divertimento. E aí, dormimos horas mais tarde, rolando a timeline do Instagram para saber se realmente as notícias estão em dia. Enquanto ainda somos jovens e adolescentes, assim como eu estou olhando vocês, assim, jovens e adolescentes, talvez nem percebamos que esse mal, que é perder uma noite, pode afetar a nossa saúde. E aí existe um famoso pregador chamado Robert McKenney, que à beira da morte, aos 29 anos de idade, na Escócia, ele disse em seu leito, gravado por um amigo, ele disse o seguinte: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. O que devo fazer agora com a mensagem? O Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que eu vou fazer com a mensagem? Ou seja, nós matamos o nosso corpo através do mau uso dele. Através do mau uso. E aqui, os amantes de atividade física vai saber, eu conversando com o pastor Flávio ali recentemente, domingo retrasado, foi passado, ele está com um problema de saúde, debilitado, e aí eu conversando no final do culto com ele, ele disse: pastor, qual a causa? Ele disse: a primeira é sedentarismo. A primeira de tudo foi sedentarismo. Eu sedentário, e aí veio agora as dores, que eu já estava sentindo há uns 4 anos atrás, mas aí me exercitei, parei, achei que estava bom, veio as dores agora crônicas na coluna. Sedentarismo. Então por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pregador está dizendo isso, o Senhor deu uma mensagem e um cavalo. Ele matou o seu corpo pelo mau uso dele, e agora, como é que fica com a mensagem? Queridos, o corpo que você tem dado por Deus é privilégio para que você tenha em adoração ao Senhor. O uso do seu corpo não é para benefício próprio, mas é para glorificar a Deus, porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você coloca, as suas energias, deve ser para glorificar o Senhor. Júnior, então eu não glorifico a Deus assistindo Netflix? Sim, quem disse que não? Então eu vou parar agora de fazer tudo isso? Não, gente. É só nós temos o equilíbrio necessário diante das coisas, porque você vai acabar mal. Vai acabar mal. E aí, nem sempre a insônia aparece como uma escolha de vida. Nem sempre a insônia aparece como uma escolha de vida, mas algo que lhe é imposto. Em algumas ocasiões, a insônia é uma presença física externa a você. Não acontece dentro, mas fora. É um ente, muitas vezes em pé, ao seu lado da cama, cuja respiração você consegue ouvir, mas não consegue ver. A insônia, muitas das vezes, ela é fruto de ansiedade, de má alimentação ou de distúrbios dos mais variados. Você pode precisar de um tratamento médico. E aqui, e agora nós vamos entrar nos tópicos, aqui, o livro também não, queremos abordar a insônia patológica, que é a insônia que você realmente precisa de um tratamento médico. É a insônia que você precisa de um acompanhamento médico. É o meu caso.
É a insônia que mesmo diante de muito estresse, cansaço, fadiga ao extremo, eu não consigo apagar. Não tem um botão dizendo assim, desliga. Porque quando eu tinha 18 anos, que eu fui diagnosticado com TDAH, que já era para ser mais novo, e eu, junto ao neuro e a psiquiatra, e o neuro, quando fez a minha tomografia, que passou, achou algumas outras coisas, ele disse, você tem 3 síndromes. Disse, que legal. Primeiro, síndrome do pensamento acelerado. Mesmo que você deite e queira dormir, o seu pensamento não para. E eu contestava isso realmente, porque eu deito hoje e penso em 2035. Como vai estar a vida lá? Como é que vai estar a vida de Maria agora? Se minhas finanças vão estar em dia? Qual é o carro que eu vou estar? Se eu vou estar não sei aonde? Eu fico vislumbrando aquilo ali, fico pensando lá na frente. Entendeu? Eu fico tentando resolver um problema, às vezes, de uma manhã, ainda deitado. Como é que eu posso fazer amanhã para resolver esse problema? O pensamento está aguçado ali, acelerado. Segundo, síndrome do pé acelerado. Eu tenho uma mania de deitar e eu não consigo. Meu pé fica mexendo para dormir. O Gemílio fica pisando assim no pé, às vezes, para dormir, porque incomoda na cama. Meu pé fica tremendo. E a outra é a síndrome ele desse nomezinho lá, científico, mas é como se fosse uma síndrome de só prestar atenção naquilo que me atrai. E eu realmente tinha esse problema, achava que até estava em pecado aqui na igreja, porque eu via algumas pregações e aquilo não... E eu disse, acho que eu estou em pecado, mas não. Pelo meu TDAH, eu só consigo focar de fato naquilo que me atrai. Se você colocar algo na minha frente que não vai me atrair, não rola. Eu vou ter que sair, eu vou ter que ficar, já acabou, vai acabar agora, como é que está aí? Eu não consigo, é meu. Entende? Então, me entender fez com que eu entendesse também o meu sono. Entende? Então, assim, eu não estou aqui para falar sobre a insônia patológica. Essa insônia que mesmo você cansado, você não consegue desligar, você precisa de tratamento médico. Você precisa de acompanhamento médico, você precisa de medicamentos, você precisa disso, exercício físico, sai do sedentarismo, vai fazer um exercício físico, vai fazer alguma coisa em nome de Jesus para que você viva bem, certo? Agora eu vou tratar da insônia como modo de decisão. E talvez você nem percebeu que você tem agido com uma insônia, com essa insônia, você causando ela. E aí é isso que eu quero abordar, pelo menos 5 lições breves e rápidas sobre essa teologia do sono. A primeira, vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Efésios 5, dos 15 ao 17. A primeira lição que devemos aprender é que aprendemos que o nosso tempo é pouco. Aprendemos que o tempo é pouco. Efésios 5, do 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. E aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Em muitos momentos de nossa vida, tentamos ser o herói de nós mesmos. Achamos que podemos ser o Messias que resolvemos todos os problemas com uma simples noite de sono perdida. Então, nós acreditamos que o nosso tempo é ilimitado. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi pessoas dizendo para mim, eu acho que o nosso tempo deveria ter 48 horas, nosso dia deveria ter 48 horas para render mais, porque tem muita coisa para fazer. Eu já tive amigos que disseram isso para mim. E, às vezes, nós assumimos responsabilidades calculando que se os compromissos acumularem, tudo que precisamos fazer é dormir mais tarde ou não dormir. Por quê? Porque aquilo que nós colocamos as nossas forças precisa ser feito. Então, se eu assumo um compromisso com alguém ou com algo e o meu tempo não dá para fazer, eu entro à madrugada, porque tem que ser feito. Não é assim que a gente pensa? E Paulo vai dizer agora nesse versículo que nós lemos, Efésios 5, do 15 ao 17. Ele diz que devemos andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Você tem cuidado do seu tempo ou tem usado de forma irresponsável? Vivendo de qualquer jeito, passando horas rolando a timeline em seu Instagram. Eu lembro que quando o Reginaldo ainda estava aqui, e a primeira vez que eu vi foi isso com ele, eu não sabia que o Instagram tinha controle de tempo. Não sabia, vim saber isso há uns 5 anos atrás. E aí Reginaldo disse, macho, despertou o celular dele, ele disse, macho, meu celular despertou aqui. O que foi isso aí, alarme? Ele disse, não, o tempo do Instagram limitou, eu coloquei para 1 hora. Aí eu, isso pode, é? Pode. Ele disse, você consegue ver as horas que você passa por dia no Instagram? Eu disse, como é que vê isso? Aí ele me mostrou. Eu vinha em média 2h30, eu me lembro. 2h30 eu vim em média no Instagram. Hoje, minha média é de 1h15, um dia, às vezes 1h30. E aí eu fico feliz porque meu celular, o smartphone, ele avisa assim, essa semana o seu tempo de uso do celular foi 1 hora e tanto a menos do que semana passada. Olha que legal. Meu celular, ele avisa essas questões. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você tem parado em frente às redes sociais, só rolando a timeline para saber? E às vezes quando a gente deita, e esse era um dos meus problemas também, deitava e não desligava, e o psiquiatra disse isso a mim, meia hora antes, sem celular, parecia uma cerimônia para dormir, psiquiatra. No tempo que ele passou o Rivotril, né, eu tive que tomar um tempo o Rivotril, depois, hoje eu não tomo mais, mas não tenho nada contra quem toma, espero que um dia, se for para tomar de novo, tomarei sem problema nenhum, mas eu lembro que, quando ele foi passar para mim o Rivotril, eu disse, rapaz, eu vou viciar nisso, doutor. Ele disse, não, se você tomar na medida certa, você não vai viciar. Eu disse, mas eu não consigo dormir mesmo assim. Ele disse, meia hora antes, sem celular. Sem celular, meia hora antes. Aquilo foi Caraca, por quê? Porque geralmente eu deitava e era a hora que eu tinha para atualizar as informações, para ver como é que vocês vivem o dia de vocês. Geralmente eu faço isso. Quando eu não tenho tempo, estou falando com tranquilidade para vocês, eu não tenho tempo para parar durante o dia, ficar olhando o Instagram de vocês lá e vendo, não tenho. Eu faço isso geralmente durante a noite, quando eu deito. Então eu vou lá, olhar os stories um por um, ver o que vocês postaram, o que não postaram, que legal, curto alguns, comento outros, e fico fazendo lá. Então é o tempo que eu tenho. Mas, às vezes eu estou com sono e aquilo me desperta. Aquilo me desperta, assim, dá um start na minha mente. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Com o sono, olha o que Deus nos ensina. Deus nos ensina que não temos tempo para tudo e que dependemos do tempo dos outros para sermos relevantes para a igreja e para o mundo. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Não podemos cuidar de todos os ministérios. Não podemos cuidar de todos os ministérios. Você não tem tempo para assumir todas as responsabilidades. Você não tem tempo para abraçar todos os compromissos. Gente, isso aqui foi um refrigério para minha alma, quando eu li isso aqui, final do ano passado. Eu comecei a ler esse livro, eu demorei mais ou menos uns 3 meses para ler esse livro. E olha que o livro é curto, porque eu estava digerindo. Então isso foi um tapa na cara para mim. Por quê? Porque eu era um cara que abraçava o mundo. Eu liderava praticamente todas as coisas, e eu vi isso aqui dizendo que não podemos cuidar de todos os ministérios, você não vai ter tempo para assumir todas as atividades, você não vai poder abraçar todos os compromissos. Foi entrar esse ano dizendo, vou delegar tudo, absolutamente tudo. E quem está na liderança comigo hoje pode dizer assim, por isso que ele está delegando tudo. Eu não vou abraçar o mundo simplesmente porque eu sou super-herói. Eu não sou o herói de mim mesmo, não sou. E vocês precisam entender isso. Vocês não são o herói de vocês mesmos. Muitas das vezes vocês pensam que vão poder abraçar todas as coisas. Não vão. Não vão. E eu digo isso porque às vezes o motor, ele custa bater. Custa bater. Ontem, eu conversando com o Jamile, ontem eu estava no povoado da aldeia, na congregação de aldeia, fui com o Vitor, com o Raul, com o Sakai, falei pouco assim no carro, dizendo que estava meio cansado, minha vida estava muito corrida, mas de tarde eu estava conversando com o Jamile, dizendo, eu acho que eu vou bater o motor, estou extremamente cansado, estou exausto, estou no meu limite, chega, no meu limite, eu preciso de dormir, eu preciso parar, eu preciso deixar, eu preciso não viver, era o que eu queria. Porque a fadiga chega, gente.
Acumula assim, você está novão aí, inteirão, tranquilão. Mas chega uma hora que vai ser um estopim. Você não vai aguentar. Nós não vamos aguentar. E nós precisamos entender que o tempo é curto. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos um dos outros. Então essa é a primeira lição que nós precisamos aprender com a teologia do sono. Aprenda que o seu tempo é curto. A segunda é que nós aprendemos que a vida é curta. Leia o livro de Tiago, abra aí a sua carta de Tiago. Tiago capítulo 4, verso 14, por gentileza. Tiago capítulo 4, verso 14. Diz o seguinte: como sabem o que será de sua vida amanhã? Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Antes de ir para o Conjubacap e para o Imersos, eu preguei aqui na quinta-feira passada, retrasada, falando sobre essa questão da brevidade da vida. Falando sobre como o nosso tempo é curto e a gente não se dá conta. Não se dá conta. Eu não sei vocês, mas a minha ficha está começando a cair porque eu estou batendo na porta dos 30. Ano que vem é trintão, trintou. Então assim, um dia desse eu fiquei pensando que eu estava jogando bola. Aos 18 anos eu jogando bola, disputando a Copa São Paulo, tal, com aquele afã. Eu vou fazer 30. Alguns aqui já passaram um pouquinho dos 30. E um dia desse vocês lembraram de como era a vida de vocês há 10 anos atrás. E a vida passou. Ela foi. Por que eu tenho que dizer isso? Quando você completa, olha só, quando você completa 21 anos de idade, isso significa que você passou pelo menos 7 anos de sua vida dormindo. Você consegue imaginar isso? Quando você tiver 60 anos, chegaremos lá pela graça de Deus, quando nós tivermos 60 anos, 60, terá passado 20 anos inteirinhos dormindo. Um terço da sua vida. Imagine que se você for se você é alguém aqui, acho que todo mundo aqui já tem mais de 20 anos. Tem alguém de 20 anos aqui, 20 anos cravado, 20 anos, não, né? Tiagão, é mesmo, Tiago, foi 20 anos aí, Tiagão tem 20 anos. Tiago, a sua idade hoje, alguém que tem 60 anos, passou a sua idade dormindo, pagado. Um terço da vida. Imagine que você até agora ainda não viveu. Imagine que ainda você agora vai descobrir as coisas novas. Sabe o que está interessante? É importante escolher um bom colchão. Por quê? Porque um terço da sua vida você vai passar sobre ele. E tem colchão que pode prejudicar a sua saúde. E a gente não leva em consideração isso. Se antes tínhamos a impressão de que tínhamos toda uma vida pela frente, lembram disso? Nós temos muito tempo ainda a viver, tem muito tempo pela frente. Ao encarar a necessidade do sono, a gente pode perceber que a vida é muito mais curta do que parece. Porque você precisa dormir. Então, se você precisa dormir, para que você chegue nos 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos, como a irmã Deildes, você precisa dormir pelo menos um terço da sua vida. Sabe por que um terço? Porque estudos vão comprovar, e depois você pode dar um Google aí muito fácil, que uma média para um jovem dormir, um jovem assim como você, é uma média de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas. Então faça o cálculo aí agora. Tem gente que dorme menos que isso, tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 5 horas. Tem gente que dorme demais. E dorme 10, 12, 14. Entendeu? Não vou colocar minha esposa em xeque não, porque senão ela ia dar testemunho aqui de como dormir. Testemunho vivo. Olha, dormir é muito fácil, você deita e dorme. É um método muito legal que o Jamile tem para dormir. Deitou e dormiu. É muito bom. Só que a Escritura, a Bíblia, testifica em vários locais e de várias maneiras que eu e você partiremos em breve. Mas a gente não se dá conta disso. Isaías 40, 7 e 8 diz o seguinte:
seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva e cai a flor, porém, a palavra de nosso Deus vai subsistir eternamente. Ou seja, você vai passar, amigão, como uma flor. Vai secar, vai cair, vai passar. 1 Crônicas 29:15 diz: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Alguém já viu uma sombra, né? Eu estou aqui, daqui a pouco ela sai, desaparece na luz. É muito rápido, gente, a nossa vida, mas às vezes a gente não se dá conta disso. Mas quem melhor escreve sobre a brevidade da vida é esse rapaz que a gente acabou de ler, o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus. Ele vai escrever que a sua vida é como uma névoa. Quem aqui já viu uma neblina, já passou por ela, sabe dizer. Neblina. E eu lembro com o pessoal, a gente viajando, não sei quantos pessoal que vai lembrar que viajaram comigo para Fortaleza vai lembrar, a gente saiu 4 da manhã, quando chegou aqui perto de Carira, estava uma neblina que eu disse, Jesus, eu nunca tinha visto isso. Eu estava indo só no rastro do farol, não estava vendo nada. Uma neblina, mas daqui a pouco apareceu. Já conseguia ver tudo. Por quê? Porque é muito rápido. Mas a gente não se dá conta que a nossa vida é breve. A gente costuma fazer planos ao longo do tempo. E esse mesmo Tiago, escritor de Tiago, nesse mesmo verso 14, um pouquinho antes disso, diz assim, cabe ao homem planejar, sonhar, pensar, mas o executar é do Senhor. Porque vocês nem sabem o dia de amanhã. A vida de vocês é como uma névoa. O que é o amanhã para vocês? O que é a vida? Entende, gente? Então, nós somos como um breve respirar. Somos como a relva. Somos como a neblina. A nossa existência, ela passa rápido. Você está achando que tem tempo para tudo? E para realizar todas as obras que quiser, no tempo que quiser? O tempo é curto, a vida é breve e precisamos entender que diante de tudo isso é preciso dormir. Dormir. Nós precisamos dormir. Esse é o segundo ponto que a teologia do sono vai trazer para mim e para você. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Ou seja, é muito rápido que o tempo vai passar. A terceira lição é que nós aprendemos com a teologia do sono que nós somos fracos. Leia comigo, por gentileza, Salmos 121, verso 4. Salmos 121, versículo 4. Diz assim, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. E aí, gente, eu acho que eu vou agora apertar o calo de vocês um pouquinho. Porque veja, nós precisamos descansar 1/3 da nossa vida para poder permanecer acordado os outros 2/3. Certo? Então, eu descanso para poder ficar em pé. É como se o nosso celular precisasse passar 1 hora desligado a cada 2 horas funcionando. Ou se o nosso carro precisasse parar e ficar 1 hora desligado a cada 2 horas que ele estivesse funcionando. Você imagina o quanto demoraria uma viagem agora para você fazer. 2 horas para, 1 hora desligado, 2 horas para. É isso aí. É porque você ainda não parou para pensar que você tem que dormir e o seu corpo age dessa forma. Certo? E aí, Deus não teria nos dado um pouco de mais existência se fosse da vontade dele? Se o Senhor quisesse, ele poderia dizer, não, agora ele só precisa durante 7 dias, ele precisa dormir 3. 4, eles vão passar acordados. O Senhor poderia muito bem fazer isso, gente. O nosso organismo poderia aguentar muito bem, bastava o Senhor querer. Mas ele não quis. Sabe o que significa isso para mim e para você agora? É que isso nos ensina a considerar apenas Cristo como forte. E sabe por que eu vou apertar o calo de vocês agora? Porque o salmista que a gente acabou de ler diz que o único que não dorme e nem cochila é o Senhor dos Exércitos. Só Deus que não dorme. E
quando muitas das vezes eu e você, nós somos irresponsáveis com o nosso corpo, assumindo compromissos e projetos que almejamos e passamos horas e dias acordados, sem dormir, estamos tentando nos igualar a Deus e nos colocar como Senhor, mesmo que de forma inconsciente. Porque o único que não dorme é o Senhor. Então, se o único que não dorme é o Senhor, e você não quer dormir em determinados momentos, você está se igualando a Ele de forma inconsciente. Inconsciente. Então, queridos, nós queremos ser o guarda de Israel e nunca dormitar como Deus. Chega uma hora que o nosso corpo sente com diversas doenças e fraquezas. A falta de sono, ela desregula a produção de dopamina, de endorfina, causando até depressão em muitas pessoas. E aí, eu descobri recentemente que algumas pessoas, para estudar e até mesmo para trabalhar, elas tomam remédios para se manter acordada. A nossa geração, gente, ela está dodói. Ela está doente. Porque assim, vai ter tempos que vai ser inevitável, realmente, vai ser inevitável. Você não conseguir dormir mais tarde, ou até, quem sabe, perder uma noite de sono. Vai ser inevitável algumas vezes. Porque você vai estar trabalho, faculdade, igreja, compromisso e tal. Uma vez ou outra. Legal, gente. Agora, você tomar medicamentos para que você não durma, porque você quer conquistar um bem maior. Você quer alcançar um objetivo seu. Onde está o Senhor nessa jogada? Onde está o Senhor nessa jogada? Então você está se igualando, mesmo que de forma inconsciente, ao único que não dorme. Ao único que não dorme, que é o Senhor. Existe um pastor famoso também, chamado Charles Mahaney. Charles Mahaney. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram até falar nesse cidadão. Que ele nos ensina uma oração. Ele diz o seguinte, Senhor, obrigado por esse presente. O fato de eu estar tão cansado é um lembrete que eu sou a criatura e só o Senhor é o Criador. Só o Senhor não dorme. Só o Senhor não cochila. Quanto a mim, não posso viver sem dormir. Obrigado por esse dom gracioso, humilhante e revigorante. É preciso descansar, gente. É preciso dormir. É preciso desacelerar. É preciso entender que, mesmo diante das circunstâncias da vida, é preciso dar um descanso. É preciso tudo isso. E aí, esse é o quarto ponto. Na verdade, o terceiro ponto que eu quero que você entenda é que você não pode entender que você é forte. Você é fraco. O único que não pode nem dorme é o Senhor. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui tomando esses remédios controlados só com um fim de um objetivo, porque você quer passar em uma faculdade, você quer passar em alguns determinados concursos, você quer alcançar um emprego que tem que dormir de madrugada e você... Gente, repensa a vida. Será mesmo que o Senhor não vai te dar uma bênção porque você não ficou 1 ou 2 horas acordado, ou um dia acordado? Que Deus é esse? Que Senhor é esse que faz com que você tenha muito mais tempo de estudo, e realmente você tem que estudar? Se você quer passar numa faculdade muito boa, você precisa estudar. Se você quer passar num concurso, você precisa estudar. Não vai cair do céu. Agora, que Deus é esse que não vai te dar simplesmente porque você não dormiu? Porque você teve que ficar os dias e as horas de madrugada acordado? Que Deus é esse? Se o próprio Deus disse que nós precisamos descansar, nós precisamos entregar nas mãos dele. Entende, gente? Então assim, você não é forte, você é fraco.
Então descansa no Senhor. A quarta lição é que nós precisamos aprender que quem trabalha é Deus. Deus é quem trabalha. O Salmo 127:2 diz o seguinte: é inútil tanto trabalho, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Eu costumo dizer, quem é autônomo aqui vai saber disso, quem não é, quem é concursado, talvez até melhor, quem tem um emprego já de particular, rede privada, legal também, mas o autônomo, gente, o autônomo é aquele que não tem carteira assinada. O autônomo, só ele sabe o que é o final do mês. Só o autônomo vai saber o que é o final do mês. Porque ao chegar no final do mês, tem conta ainda em cima da mesa. Como é que fecha? E muitas das vezes no último dia, eu já vi esses testemunhos e eu sou testemunha disso. O Senhor é quem fecha a conta. O Senhor é quem paga as contas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu, particularmente, Júnior, eu não gosto de esperar que as coisas aconteçam. Isso é de mim. Particularmente, eu sou do tipo que coloca a mão na massa e vai procurar o que deseja. Esse é meu jeito. Eu não espero por vocês. Eu não espero por ninguém. É meu jeito. E não que isso seja pecado. Agora, a palavra de Deus nos diz que quem nos dá enquanto dormimos é o Senhor. Então, se eu acho que porque eu vou atrás e eu coloco minhas forças, minha energia naquilo, e eu consigo dinheiro, é por minha causa e meu mérito, fracassei. Quem fecha a conta da minha casa, todo final do mês é o Senhor. Todo final do mês é o Senhor. Eu não tenho um emprego de carteira assinada. Então eu digo que todas as vezes que fechei a conta da minha casa, foi o Senhor. E é bom isso. É bom às vezes você ter esse sentimento. Sabe por quê? E não que seja ruim não, gente. Você passar no concurso, ter um emprego muito bom. Tenha, em nome de Jesus. Alcance, deseje, almeje isso. Mas talvez você não perceba que o fruto do sustento que tem na sua casa não veio dos seus estudos. Não veio das suas forças. Veio do Senhor. Quer você queira, quer não. Sabe por quê? Você está muito bem, num concurso muito bom, ou num emprego muito bom, você faz Uber aí por mês e ganha 5 mil reais líquido fazendo Uber, que legal, o Senhor dá uma enfermidade sobre você. Quem sustenta a sua casa? E eu vi o Augusto Nicodemos falando sobre isso num podcast que ele estava comentando, e o rapaz, um ateu perguntando para o Nicodemos, dizendo: Deus também traz coisas ruins? Ele disse: quem levou a praga do Egito? Quem mandou a praga do Egito? As 10. Foi Deus. Quem fez o povo ficar cativo durante anos no Egito? O Senhor. Quem disse que Deus não faz coisas ruins para que o seu povo entenda que Ele está no controle? Quem disse isso? O Senhor pode fazer o que Ele quiser, como bem quiser, na hora que quiser. Eu e você somos apenas servos do Senhor. Então, gente, chega uma hora em que nosso trabalho ele acaba e nos resta descansar em Deus. Quando já fazemos o que tínhamos que fazer, nossos esforços não têm mais valor. Quando entregamos e rejeitamos a dádiva do sono, estamos considerando as nossas obras mais importantes e mais eficientes que o trabalho de Deus. Os seus estudos, tudo isso que você faz em prol de alcançar um objetivo, não é maior daquilo que o Senhor pode dar a você. Ah, agora eu vou parar de estudar. Não, amigão, porque o Senhor também não é injusto. Tem muita gente estudando aí. Se você não estuda, Ele não vai te dar. Você precisa estudar para que na hora da prova o Senhor ilumine a sua mente e você feche aquele concurso, você feche aquela prova de seleção de um estágio, de um trabalho. Você precisa estudar agora. Não é no estudo que você deposita a sua esperança e a sua força. É no Senhor. E entender isso, para quem não é cristão, parece maluquice, porque o mundo te impulsiona
a você sempre buscar a ser o melhor nos estudos, no trabalho. Você precisa, a cada dia que passa, as coisas estão se fechando, o cerco está se fechando. O concurso agora que era da PM, que era ensino médio, agora passou a ser curso superior também. Está tudo se fechando para que você tenha estudo, então você precisa alcançar isso também. Mas não é nos estudos, não são nos estudos que você vai colocar a sua esperança. Né? Quem provê para a sua casa, quem dá a provisão para o seu lar é o Senhor. Nada mais do que isso, gente. É Deus. Então, gente, vejam só. Dormir, ele é um ato de fé. Eu não posso fazer mais nada. É o Senhor que faz, então eu vou dormir. É um ato de fé. E olhe que alguns aqui têm fé demais. Que dorme que só Jesus na causa. Tem gente que tem fé de verdade. Tem gente que eu queria ter assim, olhar e dizer, meu irmão, parabéns, porque isso é uma fé de verdade. Tem gente que o mundo pode estar acabando em barrancos para ele morrer encostado e ele vai dormir tranquilão. Amanhã de manhã vou dormir, não quero nem saber. Assim, eu fico olhando vocês e pensando, meu Deus, por que, Jesus, eu não consigo ser assim? Às vezes lá em casa eu brinco com o Gemile, que às vezes a gente conversa sobre determinadas coisas. Olha, talvez quinta-feira pode acontecer algumas coisas assim. Não, mas por que vai acontecer isso quinta? Não, rapaz, é porque pode acontecer. Não acontece. Eu digo a gente, olha, a gente gastou um diálogo, que as coisas nem aconteceu, e a gente já está se antecipando para que as coisas aconteçam. Então, perceba como são as coisas. Dormir é um ato de fé. Dormir é confiar no trabalho de Deus e naquilo que Ele está fazendo por nós. É deixar que Ele opere enquanto nós estamos inoperantes. O trabalho que desempenhamos acordados não é superior àquele que realiza enquanto dormimos. Enquanto você dorme, meus irmãos, o Senhor está fazendo por você. Que legal saber disso. Enquanto eu durmo, tem um Deus que está movendo as coisas em meu favor. Como pode isso, gente? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós prestamos culto, esse é o Deus que nós rendemos graças, esse é o Deus que nós estamos aqui falando, esse é o Deus. E enquanto você dorme, é por isso que quando você está passando por um perrengue, eu já passei por isso, já me chateei também, estou passando por uma luta, o cara, descanse no Senhor. Tudo que eu queria agora era não ouvir isso. Mas tem algumas coisas da vida aqui, ó. Tem que descansar, gente, no Senhor. E ontem eu estava conversando com o chefe lá do trabalho, e ela falando na frase do pai dela, e falou muito comigo. Ela dizendo assim, Júnior, meu pai dizia umas coisas que às vezes eu ficava com raiva, que acontecia determinada situação na minha vida, e meu pai dizia assim, faz parte. E eu ficava, como é que faz parte isso? E depois eu pensei, parei para analisar, realmente, tem coisas que faz parte. E, gente, faz parte descansar no Senhor. Faz parte. Esse é o nosso exercício de fé. É entender que o Senhor é quem trabalha em nosso favor. Você não é bom o suficiente. Durma em paz. Durma em paz. Por último, a quinta lição é que nós aprendemos a desejar as promessas de um novo corpo espiritual. Leia comigo o verso de 1 Coríntios 15, verso 44. 1 Coríntios 15, 44. Diz assim a palavra do Senhor. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. A gente não costuma muito conversar ou discutir no bom sentido sobre como será no céu. Você já conseguiu fazer esse exercício? Porque eu acredito que se eu pedir aqui para levantar a mão, todos aqueles que acreditam que estão no céu, todos levantam aqui. Quem vai para o céu? Quem acredita na sua salvação? Eu acredito. Glória a Deus. Mas já fez o vislumbre de como será no céu? Ou vocês acham que o céu é como aparece nos filmes e na novela? Os passarinhos, e vocês lá, tipo, céu.
Que legal. Não, gente. O céu vai ser um local onde nós viveremos como deveria ser no início. Sem dor, sem mágoa, sem pecado, sem choro, sem rancor. Porque essas coisas já são passadas, como vai dizer o Apocalipse. É como se no céu Deus vai dar um restart em tudo. Como deveria ser no início, mas caímos em Adão e Eva. Pronto, agora seremos no céu. Alguns teólogos, não têm argumentos fechados ainda, vão dizer que essa terra que nós vivemos será restaurada. E aqui será o novo céu, a nova terra. Já tem outros que dizem que vai ser em outro local. Sabe qual é a minha preocupação? Estar lá. Aonde e como vai ser? Sinceramente, eu gosto até da teologia, eu gosto de estudar sobre isso. Estou falando com toda tranquilidade para vocês. Tenho até as minhas convicções quanto a isso, mas a minha preocupação é que eu e você estejamos lá. Que a gente esteja no céu. Agora, quem já parou aqui para pensar como vai ser lá? Queridos, lá as dores físicas passarão. Lá toda lágrima será limpa das nossas faces. Lá os nossos corpos serão transformados sem cansaço, sem fadiga e doenças. Lá seremos plenamente sem pecado. Não haverá costas entrevadas, não haverá rinite, não haverá gastrite, não haverá obesidade, não haverá aquela rigidez matinal de acordar cedinho. Ó, despertador tocando. Você vai dormir 3 da manhã estudando, despertador 6 horas. E você, eu vou quebrar. Não vai ter isso, gente. Não vai ter isso. Dormimos hoje porque as nossas limitações físicas, por causa de nossas limitações físicas e por incapacidade fisiológica. Agora, as consequências do pecado afetaram nosso ser por completo e até mesmo nosso sono. Mas na redenção final, queridos, na redenção final, o pecado e os seus efeitos nos abandonarão. O pecado já não fará mais parte da nossa vida. E aí, nós poderemos encontrar alegria em saber que o nosso corpo natural será deixado de lado na sepultura, mas ressuscitará o corpo espiritual, e aí sim viveremos plenamente com o nosso Senhor. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você, assim como eu, inúmeras vezes não conseguiu dormir, não por vontade própria, mas por algum estágio patológico. Mas chegará um dia que nós não sofreremos mais. Chegará um dia que nós não sofreremos mais com a insônia. No futuro, haverá descanso eterno. Então faremos as pazes com o sono. Ele será um amigo que visitaremos sempre que tivermos vontade. E não mais um intruso em que muitas das vezes dificulta a nossa rotina. É nessa promessa que nós confiamos e ansiamos. Você precisa descansar hoje. Você precisa dormir hoje. E para concluir, é claro que haverá momentos nos quais devemos usar a madrugada. É claro que vai ter esses momentos. Eu também já virei o dia tendo que preparar a aula para vocês. Eu já virei dia tentando preparar sermão. Não foram muitos, graças a Deus, não foram. Mas eu confesso que eu nunca achei que iria passar por isso. E olhe que eu sou um cara que desde pequenininho passo muitas noites em claro. Mas as minhas noites em claro nunca foram para um fim específico, foi porque realmente não conseguia. Eu lembro de um dia desesperado, só Gemile para poder testificar tudo isso que eu estou dizendo. Teve um dia que em casa eu chorava. Gemile já estava desesperada, porque isso já passava de 1 hora, eu só chorava, isso era umas 2 da madrugada. Eu estava exausto, eu chorava. Eu dizia, Senhor, eu preciso dormir. Eu pedia a Deus, Senhor, eu preciso dormir. E me desesperava mais porque eu sabia que eu ia ter que acordar cedo para trabalhar e eu não conseguia dormir. Caramba, eu querendo dormir, eu dormi.
Aí Jamile liga para a prima, aí fala com a prima, aí fala com alguns amigos, e eu mal. Até que eu apaguei. É como diz a criança chora e dorme de cansaço. Foi o meu sono, um sono de cansaço. Dormi, às 3:30 da manhã eu dormi, acordei no outro dia, e eu sou do tipo do cara que eu acordo do dia sem remoer nenhuma mágoa, eu acordo no dia novo, zerado, vamos para a luta, vamos para a guerra. Eu sou assim, então eu não tenho que ficar ontem, não tem isso não tem tempo para isso não, vamos para a guerra. Agora, isso afeta em toda a minha rotina, isso afeta em todo o meu corpo, isso afeta em todo o meu estado. Alguns amigos próximos, eu já tive a felicidade de ver alguns amigos dizendo, você não está bem, você está com algum problema e tal. Isso acaba me deixando mal, eu fico mais calado, eu fico mais na minha, eu fico mais quieto, eu fico sem querer sair, eu fico sem querer fazer nada. É meu, eu fico querendo descansar. Só que, gente, eu não estou dizendo que é pecado dormir depois da meia-noite. Eu não estou dizendo que vocês terem que estudar às vezes de madrugada é um pecado. O que eu estou querendo dizer é que, com frequência, a insônia está relacionada a um tipo de ativismo que nos separa do descanso em Deus, na tentativa humana de se justificar pelas obras e fazer com que Deus goste de nós através do que nós fazemos por Ele. E aí eu estou falando agora para os cristãos aqui, para quem é líder da igreja. Quem nunca, às vezes, abandonou a família ou passou tempo em claro para fazer coisa para a igreja? Quem nunca fez isso? Quem nunca acordou muito cedo, foi dormir muito tarde, acordou muito cedo em prol de algum evento, de alguma programação de liderança ou da igreja? Quem nunca? E uma coisa que eu aprendi, se eu morrer, outro faz no meu lugar. Se você morrer, outro vai fazer no seu lugar. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Nós não somos insubstituíveis, porque o reino de Deus ele não precisa de nós. O Senhor é que conta conosco. Então, gente, é preciso descansar. E é preciso entender que você nunca, grave bem isso aqui, ó, você nunca vai fazer o suficiente. Nunca. Você nunca vai orar o bastante, você nunca vai ler o bastante, você nunca vai servir o bastante, você nunca vai estudar o bastante, você nunca vai trabalhar o bastante, você nunca vai amar o bastante, nunca vai ser exaustivo. Sempre vai faltar um pouquinho. Lembra daquela pergunta que às vezes eu faço para alguns: como é que está a sua vida? Geralmente eu fazia muito essa pergunta para André, André sempre dizia: está meio assim, está meio assim, está meio assim, está meio assim. Aí uma vez eu disse: André, quando é que vai estar equilibrada? Ele disse: Tijuca, nem eu sei. E a minha resposta para André foi: legal só saber isso, porque isso é uma realidade. Nunca vai ser bom o suficiente. Agora, você precisa entender se dentro de você está tudo bem entre você e o Criador. Você é a criatura. Você tem um servo. Você tem, na verdade, um Senhor. Você é o servo. Entre você e o Criador, como estão as coisas alinhadas? E aí, Deus nos deu o sono como analogia à salvação pela fé. Eu concluo com isso. Salvação pela fé. Como assim? O que um homem pode fazer para alcançar o sono? O sono chega. Tem gente que tem sono assim que acorda, já está com sono. Tem gente que no meio da tarde, do nada, estou com sono. Estou com sono. Você não precisa fazer nada para estar com sono. O sono vem. É algo do seu organismo. O sono vem aí. Agora, pelo contrário, nós só dormimos quando deixamos toda a obra de nossas mãos de lado. Não tem como dormir enquanto não pararmos de balançar a rede com o pé contra a parede. Enquanto você estiver balançando a rede com o pé contra a parede, você não vai dormir. Geralmente, quando você dorme, até o pé cai. Já dormiu ali, apagou. O teste para Maria, saber se Maria está dormindo, é o teste do bracinho. Maria está aqui, pega o braço, jogo. Se vier de vez, dormiu. Se vier devagarzinho, ela não dormiu ainda não. Ela está aqui, tá. Quando eu jogo o braço, que pá, dormiu. Agora vai para o berço. Berço. Enquanto ela faz aquele joguinho, que às vezes eu pego no braço, ela já dá uma afastada, ainda está aqui. Ela e eu ali naquela luta, mas ela dorme. O que é que eu estou querendo fazer com tudo isso? O homem,
ele não encontra a salvação no seu próprio agir. Quando dormimos, lembramos do que foi feito em nosso lugar. Deus rememora que é no descanso sabático em Cristo que encontramos descanso eterno. A fé é um descanso no que Deus está fazendo. No entanto, o sono, e assim como a fé, não vem de nós, é dom de Deus. O sono é dom de Deus. E aí, dormir é uma ilustração e uma parábola do que significa ser cristão. O seu sono hoje será um ato de pequena fé. E hoje espero em nome de Jesus que todos durmam em paz. O seu sono vai ser um ato de fé, mas real. Você coloca o seu peso numa cama, confiando que aquela cama ela vai suportar você. Quem é casado suporta dois. Você relaxa completamente em cima da cama, enquanto aquela cama segura você. Você não cai. Essa é a analogia com Cristo. Essa é a ilustração com Cristo. Você precisa se colocar, deitar diante do Senhor, e Ele vai amparar você, e Ele vai cuidar de você. A Ele seja sempre glória, louvor e todo sono. Amém. Amém. Quero orar com vocês nesse momento. Eu acho que essa questão do sono é uma questão que mexeu muito comigo e foi bom eu ter lido esse livro, porque esclareceu algumas coisas. Eu entendi que eu não estava em pecado quando eu li o livro. E foi legal saber que a Bíblia me ensina como o sono é reparador, como o sono é tranquilizador, como eu passo 1/3 da minha vida dormindo. Caramba, 1/3 da minha vida dormindo. Eu vou ter que fazer as coisas mais rápido, eu vou ter que planejar mais rápido, eu vou ter que ser mais ágil em algumas coisas, eu vou ter que aproveitar mais a minha família, eu vou ter que aproveitar mais o tempo, eu vou ter que aproveitar mais a igreja. Talvez tenha gente aqui sofrendo, assim como eu, com o sono. Tem gente que não é por desejo próprio, mas por algum motivo tem lutado com o seu sono. Talvez tenha alguém aqui que usou algum remédio, ou ainda usa algum remédio, ou energético, ou o que quer que seja, para viver acordado, porque precisa produzir. Eu preciso produzir, a vida é frenética, eu preciso produzir. Mas o Senhor está dizendo, faz a sua parte, descansa, porque eu sou o Senhor e eu faço a minha parte. E aí nesse momento eu queria orar. Nós vamos orar nesse momento por vocês. E eu queria orar por quem está com realmente dificuldade nessa área do sono. Eu queria que você se colocasse de pé e eu vou orar especificamente por você, para que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. A questão do sono. Puxa, eu não estou dormindo muito bem, eu tenho passado tempos difíceis. Minha mente tem sido aterrorizada por alguns pensamentos que realmente são pensamentos conflitantes. Alguns pensamentos que me levam a pensar coisas terríveis. Então eu queria orar por você nesse momento. Eu acho que, assim como eu, foi bom entender que o Senhor Ele pode fazer muitas coisas na nossa vida. Então eu queria orar por você nesse momento. Queria só que você se colocasse de pé e eu iria orar por você nessa hora. Você que está sofrendo desse... Amém. Amém. Nós vamos orar. Porque o Senhor Ele vai, a partir de hoje, te dar um sono reparador. Ele vai fazer com que você descanse nele. Que você entenda que as preocupações, as situações cotidianas do dia a dia não vai atrapalhar o seu relacionamento, a sua intimidade e o seu sono, que é sinal de provisão do Senhor. Eu não quero orar nesse momento por vocês. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós estamos aqui de pé, fazendo com que os nossos corações estejam quebrantados diante do Senhor. Nós oramos agora pelas pessoas que se colocaram de pé nesse momento. Pelas pessoas que estão em casa assistindo, que talvez tenham estado em dificuldade para poder dormir. Senhor, faz com que elas entendam que se for alguma preocupação, se for alguma coisa que
esteja tirando o sono, ansiedade, uma má alimentação, alguns distúrbios, que o Senhor possa fazer com que ela identifique isso e elas entreguem os problemas, os desânimos, as tristezas nas suas mãos. Senhor, restaura o sono dessas pessoas, que elas possam descansar no Senhor, que elas possam entender que só no Senhor há descanso. O Senhor trabalha por nós enquanto dormirmos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós queremos deitar e dormir em paz. Nós queremos fazer o que podemos fazer e o que podemos fazer, mas queremos descansar no Senhor, porque só o Senhor traz o alento necessário. Restaura, Senhor, o sono de todas essas pessoas. Tem misericórdia delas, ajuda-os. E se por algum motivo também essa insônia persista, que o Senhor possa estar encaminhando essa pessoa a um tratamento específico. Usa a medicina, Senhor, também para ajudar essas pessoas, assim como o Senhor tem me ajudado. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é a esse Deus que nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.